Bom dia! Deixa eu acordar aqui. Tudo bem? Bom dia, despertando com o Dharma do dia 17 de março. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Maria. Tudo bem? Oi, Ana. Oi, Jonathan. E aí, Fabiola? Oi, Ju. Tudo bem? E aí, Isa? Está mais tranquila? Eu tive que rir com o teu post ontem. Oi, Silvia. Oi, Cá. Bom dia, Úrsula. Nós começamos com o Djavan, Maria das Mercedes. Música maravilhosa. Bom dia, Cláudia. Eu adoro essa música. Bom dia, Mauro. Bom dia, Lúcia. Oi, Marina, tudo bem? Mauro tá lá na UTI nesse momento. Tava falando com ele agora mesmo pelo WhatsApp, lá em Floripa. Coisa horrível, né? Eu não consigo nem fazer um cenário de como é trabalhar nisso, assim, apesar de projetar esses espaços na arquitetura, né? E de viver dentro disso também há mais de 25, 27 anos já. Mas eu não trabalho no UTI. Então eu não faço a menor ideia de como é que é essa pressão, essa tensão que ele está passando e que esses profissionais estão passando, assim, né? Nesse momento específico. Então o que a gente pode fazer daqui, bom dia, Clayton, Karen, Rosana, é tentar amenizar. É o que a gente procura fazer, assim, com a leitura, com as práticas, com a disposição, né? Então a gente tenta tornar um ambiente mental mais tranquilo. Bom dia, Cris. Bom dia, Aline, tudo bem? Então o que eu estou tentando fazer, e que algumas pessoas tentam fazer pelo menos, é tornar esse ambiente mental um pouco mais tranquilo, mais saudável, mais propício para que essas pessoas possam atuar, né? E que trazer um pouco de consciência também, né? Trazer um pouco de consciência porque está complicado. Bom dia, Carolina. Bom dia, Josinha. Então as pessoas às vezes acham que a gente está vivendo num mundo à parte, que não comenta, não faz isso, não faz aquilo, não adianta. Para isso está cheio de gente fazendo. Então se todo mundo vai começar, oi Fernando, se todo mundo vai começar a criticar, só fazer isso, só lançar bobagem na mídia, só ficar gritando, acuando e não fazendo alguma coisa, o bem-estar e o emocional das pessoas vai pro saco. Então eu acredito que essas leituras pelo menos trazem um alento, assim, né? A gente está aqui. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que a gente pode fazer por essas pessoas. Então vamos lá. Uma delícia de chuva mesmo, está chovendo, que ela já está uma coisa bem boa. Então a arte da felicidade, né, na visão do Dalai Lama. Então a gente está lendo com a pesquisa do Howard Cutler, psiquiatra. E ontem eles estavam falando sobre relacionamentos. E aí o Howard continua. Eu teria de concordar com o senhor quanto a isso. Parece que em qualquer relacionamento, mesmo nos mais apaixonados, o ímpeto inicial acaba esfriando. Termina mesmo, né? Acaba surgindo outras coisas que são mais importantes, assim. Eu acho que a intimidade que surgem outros condicionantes que são mais importantes. Algumas pesquisas revelaram que as pessoas que consideram o romantismo e a paixão iniciais essenciais ao relacionamento podem acabar decepcionadas ou divorciadas. Uma psicóloga social, Ellen, de Minnesota, examinou essa questão e concluiu que a incapacidade de admitir a limitação da vida útil do amor apaixonado pode condenar um relacionamento. Para ela e seus colaboradores, o aumento do índice de divórcios ao longo dos últimos 20 anos está, em parte, associado à maior importância que as pessoas atribuem a fortes experiências emocionais positivas na sua vida. Experiências como o amor romântico. Um problema, porém, é que esse tipo de experiência pode ser muito difícil de manter por um longo período. Nós estamos na página 113.
Agora, com a pandemia, o número de divórcios aumentou, né? O número de tudo aumentou, né? De uso de drogas, entorpecentes, álcool, violência contra a mulher, contra as crianças, aumentou completamente, assim, né? Isso me parece muito verdadeiro, disse ele, disse o Dalai Lama. Portanto, quando lidamos com problemas de relacionamentos, podemos entender a tremenda importância do exame e compreensão da natureza de sustentação do relacionamento. Ora, embora alguns relacionamentos tenham como base uma atração sexual imediata, podem ainda existir outros tipos de relacionamentos nos quais a pessoa, com a mente tranquila, perceba que, em termos físicos, em termos de aparência, um namorado ou namorada pode não ser tão atraente, mas que ele ou ela, no fundo, é uma pessoa doce, generosa, de bom coração. Um relacionamento que constrói com esse alicerce forma um laço mais duradouro, por existir um tipo de comunicação genuína num nível muito humano e pessoal entre os parceiros. Só procurar uma coisa que eu anotei aqui ontem. Deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês. Aqui. Que tem a ver com relacionamento. Me dei um segundo. Se eu vou achar. Não achei. Achei que estava mais fácil. Não encontrei. Aqui. Olha a definição de um estudo que eu estou fazendo sobre estética. Eu não tenho mais o que estudar, né? Então agora estou estudando estética de novo, porque eu já estudei, já fiz pós sobre estética. Enfim. E aí vai dizer assim, em um determinado tempo, a definição para o sentido de belo. Tem o belo de Kant, que é o sublime, né? Que é o elevado, que é o superior, mas não é nesse sentido. Vou explicar um sentido mais rústico. A concepção de beleza relacionadas às coisas incompletas, imperfeitas e impermanentes. É importante esclarecer que a ideia de beleza não está relacionada à concepção do prazer visual ou simetria. A beleza se esconde em qualquer coisa, independente da sua natureza, seja qual for sua aparência. Dessa maneira, a apreensão da beleza transcende a simples paixão estética, que o Dalai Lama está falando aqui, e torna-se um meio pelo qual a mente aprende a compreender melhor as coisas e sua beleza intrínseca, muitas vezes inesperada ou casual. Então, a beleza está em tudo, depende de como a gente olha, né? Tem esse olhar assim. Isso é um olhar menos sublime, um olhar menos estético e ver a beleza nas pessoas e nas coisas como simples, né? Todos têm. Só saber olhar. Eu perdi. Aqui. Um relacionamento que se constrói com esse alicerce forma um laço mais duradouro, por existir um tipo de comunicação genuína, no nível muito humano e pessoal entre os parceiros. O Dalai Lama fez uma breve pausa, como se estivesse refletindo sobre a questão antes de prosseguir. Naturalmente, eu deveria esclarecer que se pode ter um relacionamento bom e saudável que tenha atração sexual como um componente. Fica aparente, portanto, que pode haver dois tipos principais de relacionamentos baseados na atração sexual. Um tipo tem como base o puro desejo sexual. Nesse caso, o motivo ou o impulso por trás do vínculo posso colocar depois, sim. Deixar escrito, a Cláudia está pedindo para deixar escrito depois eu coloco no corpo desse episódio. Um tipo tem como base, essa é uma partezinha de um imenso estudo que eu estou fazendo, assim, sobre várias coisas. Neste caso, o motivo e o impulso por trás do vínculo é realmente apenas a satisfação momentânea, a gratificação imediata. Nesse tipo de relacionamento, os indivíduos estão se relacionando mutuamente, não tanto como pessoa, mas como objetos. Então, assim, eu vou ser direto e podem tirar pedra aí. Não tem problema. Mas, claro que
há exceções, mas o Tinder é isso, né? Pelo que eu ouço falar, assim, né? As pessoas se relacionam com objetos. Não é possível que tu não te fira depois, né? Não é possível que tu não te machuque sendo utilizado e sendo usado como objeto, ou usar o outro como objeto. Então eu tenho sou muito crítico quanto a isso, assim. Porque vai doer. Esse tipo de relacionamento não é muito sólido. Se o relacionamento for baseado exclusivamente no desejo sexual, sem um componente de respeito mútuo, ele passa a ser quase igual a uma prostituição, no qual nenhum dos lados sente respeito pelo outro. Um relacionamento construído essencialmente de desejo sexual é como uma casa construída sobre um alicerce de gelo. Quando o gelo derreter, a construção desmorona. Nem não usaria essa palavra prostituição, né, porque é um pouco pesado. Mas eu acho que nós do meio das energias, há uma troca de energia, né? Quando tu tem uma relação com outra pessoa, assim, há uma relação de energia ali, e isso, essa troca de fluidos, assim, ela tem que ser com alguém que tu realmente, com quem tu realmente tem uma afinidade, uma relação, que tu quer trocar aquela energia, porque tu fica preso àquele aspecto kármico daquela pessoa, né? Então é uma questão de energia mesmo. Tudo é uma questão de pele. Existe, entretanto, um segundo tipo de relacionamento, que também tem como base a atração sexual, mas no qual a atração física não é a base primordial da relação. Nesse segundo tipo, há uma sensação implícita do valor da outra pessoa, com base na percepção de que o outro é generoso, amável e terno. Com isso, confere-se respeito e dignidade ao outro indivíduo. Qualquer relacionamento que tenha esse tipo de base será muito duradouro e confiável e mais adequado. E para se estabelecer esse tipo de relacionamento, é crucial passar tempo suficiente para que cada um conheça o outro num sentido autêntico, que conheça as características essenciais um do outro. Por isso, quando meus amigos me fazem perguntas sobre seu casamento, eu geralmente quero saber há quanto tempo se conhecem. Se disser alguns meses, eu costumo comentar que é muito pouco tempo. Se disser alguns anos, parece melhor. Agora, eles não conhecem somente o rosto ou a aparência um do outro, mas, creio eu, a natureza mais profunda da outra pessoa. Aquilo que quem já ouviu falar nos cursos da Roda da Vida, né? Que quando tu faz o checklist, né? Costumo dizer isso, a exaustão, assim, até que aprendo. Quando tu faz aquele checklist, assim, eu gosto disso, daquilo, olhando para outra pessoa ou olhando uma coisa, tu faz um checklist das coisas que tu tem dentro, né? E que não necessariamente está na outra pessoa. E com o tempo tu vai percebendo que nunca existiu aquilo, né? Que nunca houve aquilo ali. Isso é um baita de um problema. Isso é meio parecido com a situação de Mark Twain, do que nenhum homem ou mulher sabe realmente o que é o amor perfeito enquanto eu não tiver completado 25 anos de casado. Daí é muito tempo. Aí eu já... É que o Mark Twain, ele é extremamente enfadonho lê-lo. Eu tenho aqui... não vou achar. Mas é enfadonho. É verdade, assentiu Dalai Lama. Por isso, acho que muitos problemas ocorrem simplesmente por causa da falta de tempo para as pessoas se conhecerem. Seja como for, creio que quando se está procurando construir um relacionamento verdadeiramente satisfatório, a melhor forma de concretizar isso consiste em conhecer a natureza mais profunda da pessoa e relacionar-se com ela. E nesse nível, em vez de meramente com base em características superficiais. E nesse tipo de relacionamento há espaços para a verdadeira compaixão. Eu ouvi dizer uma vez que a paixão dura de 2 a 3 meses. Então, se a pessoa está ali num relacionamento loucaço, assim, porque é o amor da minha vida, não sei o que, espera 2, 3 meses que vai passar. Eu ouvi, não sei, li em algum lugar, alguma época da minha vida. Então, aí quem está em relacionamentos, me digam se é isso, se dura 2, 3 meses mesmo. Depois começa a ver os defeitos e não sei o que, pode ser que seja isso. Ora, já ouvi muitas pessoas alegarem que seu casamento tem um significado mais profundo do que o de um mero relacionamento sexual. Que o casamento envolve esforço de 2 pessoas para unir suas vidas.
para compartilhar seus altos e baixos, para ter uma certa intimidade. Se essa afirmação for sincera, creio que essa é a base correta, sobre a qual um relacionamento deveria ser constituído ou construído. Um relacionamento sólido deveria incluir uma noção de responsabilidade e compromisso mútuo. Naturalmente, o contato físico, a relação sexual normal ou adequada entre um casal, pode proporcionar uma certa satisfação que poderia ter um efeito tranquilizador na mente de cada um. Em última análise, porém, em termos biológicos, o principal objetivo de um relacionamento sexual é a reprodução. E é verdade, em termos biológicos, o nosso DNA ele tá preso a isso. Nós é que criamos, nós, eu digo, ser moderno, né, com o nosso neocórtex, criou o amor romântico, né, e que é excelente, né, porque senão fica uma coisa animal, né, simplesmente uma reprodução. E para realizar esse objetivo com êxito, é preciso que haja uma noção de dedicação à prole, para que eles possam sobreviver e crescer. Logo, é crucial desenvolver uma capacidade para a responsabilidade e a dedicação. Sem ele, o relacionamento proporciona uma satisfação apenas temporária. É só uma brincadeira. Ele riu, uma risada que parecia estar impregnada de assombro diante da amplitude do comportamento humano. Relacionamento é um capítulo que dá para se conversar a vida inteira, né? Porque alguns vão defender que casamento é bom, outros vão defender que solteiro é bom. Então, relacionamentos baseados no romantismo. Parecia estranho conversar sobre sexo e casamento com um homem, agora com mais de 60 anos de idade, hoje ele está com mais de 70, né? Que havia sido, está com 80, acho já, que havia sido celibatário a vida inteira. Ele não apenas aparentava ser avesso à conversa sobre essas questões, mas havia um certo distanciamento nos seus comentários. Ao refletir sobre nossa conversa mais tarde naquela noite, ocorreu-me que ainda havia um importante componente dos relacionamentos que não havíamos coberto. E eu senti curiosidade por saber o seu enfoque sobre o assunto. Toquei nele no dia seguinte. Ontem, analisamos os relacionamentos e a importância de basear um relacionamento íntimo ou um casamento em algo mais do que sexo, comecei. Na cultura ocidental, porém, não é apenas o ato físico sexual, mas toda a ideia do romantismo, a ideia de apaixonar-se, de estar profundamente apaixonado pelo parceiro, que é vista como algo altamente desejável. Nos filmes, na literatura e na cultura popular, há uma espécie de exaltação desse tipo de amor romântico. O que o senhor acha disso? Dalai Lama respondeu sem hesitar. Creio que, deixando-se de lado o modo como a interminável busca do amor romântico pode afetar nossa evolução espiritual mais profunda, ele está querendo dizer que quanto mais tu fica preso a ideias românticas, mais tu te afasta do teu eu, da tua natureza búdica. E isso é verdade. Fica preso a esses aspectos, tu não consegue avançar. Não significa que tu não deva amar. Sempre o caminho do meio. Então as pessoas que, então agora eu vou me jogar, não vou ter mais relações sexuais, não vou ter mais relação amorosa, não vou mais namorar, não vou mais... Isso é radicalismo. Isso aí é o Chogyam Trungpa vai trazer como uma... fugiu a palavra, mas ele acaba usando de um radicalismo, né, espiritual. Mesmo a partir da perspectiva de um modo de vida convencional, pode-se considerar a idealização desse tipo de amor romântico como manifestação extrema. Materialismo espiritual é o nome. O Chogyam Trungpa, que é um outro mestre, e muito polêmico, por sinal, muito polêmico. Então essas pessoas que ficam presas a essa ideia de que deve se afastar completamente, né, e se tornar um celibatário e tudo mais, tu sendo leigo e se tornar um celibatário para atingir um estado espiritual e tudo mais, é só uma coisa que vai contra a natureza. A relação sexual é natural. A relação entre as pessoas é natural. Não é tu pressionando, não é tu abafando, tu matando aquilo que tu sente.
os desejos e tudo mais, não é isso. Não é isso. Nenhum ensinamento diz isso, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum. Isso aí é materialismo espiritual, isso aí é radicalismo espiritual. Não funciona. Porque toda a energia que tu usa para ter aversão, né, a que tu usa para ter desejo é a mesma energia que tu usa para ter aversão ao desejo. Então as coisas têm que possuir um equilíbrio. Ao contrário daqueles relacionamentos baseados no afeto verdadeiro e carinhoso, essa é uma questão diferente. Não se pode vê-lo como algo positivo, disse ele com firmeza. É algo inatingível, baseado na fantasia e que pode, portanto, ser uma fonte de frustração. Por isso, por esta avaliação, ele não pode ser considerado um fator positivo. Havia um toque categórico no tom do Dalai Lama que transmitia a ideia de que ele não tinha mais nada a dizer sobre o assunto. Dada a tremenda ênfase que nossa sociedade confere ao romantismo, parecia-me que ele estava descartando a sedução do amor romântico sem a devida atenção. Levando-se em consideração a formação monacal do Dalai Lama, supus que ele não avaliasse plenamente as alegrias do amor romântico. Imaginei que fazer-lhe mais perguntas sobre as questões relacionadas a esses aspectos seria tão útil quanto pedir-lhe que viesse até o estacionamento para dar uma olhada num problema que eu estava tendo para ligar meu carro. Ligeiramente decepcionado, remexi minhas anotações, por um instante passei para outros tópicos. A verdade é que tudo isso é muito bom, né? Mas ele tem uma conotação, o amor romântico ele tem um tempo, né? Então o Dalai Lama deixa claro isso. Isso é muito bom. Tudo que surge com o amor romântico, tudo que surge com o relacionamento romântico, tudo que surge de ocitocina que a gente gera, da felicidade que a gente gera, mas ele é efêmero, ele é passageiro, ele se dissolve, né? E vai dizer, mas então ninguém mais deve amar? Devemos amar, devemos procurar devemos nos apaixonar, devemos flertar muito, devemos seduzir com responsabilidade, devemos estar o tempo todo nesse processo. É bom, mas entender que ele vai acabar, porque tudo é impermanente. Então o Dalai Lama não vai se prender a essa questão sabendo que ela termina daqui a 2 meses. Para quê? Né? Existe sim, existe o amor romântico, e deve existir, né? Tem que existir. O que é que torna o amor romântico tão sedutor? Quando se examina essa pergunta, conclui-se que Eros, o amor romântico, sexual, apaixonado, êxtase supremo, é um poderoso coquetel de ingredientes culturais, biológicos e psicológicos. Na cultura ocidental, a ideia do amor romântico vicejou ao longo dos últimos 200 anos sob a influência do romantismo. Um movimento que contribuiu muito para moldar nossa percepção do mundo. O romantismo surgiu como uma rejeição do século das luzes, com sua ênfase na razão humana. O novo movimento exaltava a intuição, a emoção, o sentimento e a paixão, na época de Shakespeare ali, né? Salientava a importância do mundo sensorial, a experiência subjetiva do indivíduo, e tinha uma inclinação pelo mundo da imaginação, da fantasia, pela busca de um mundo que não existe. Um passado idealizado, um futuro utópico. Essa ideia exerceu profundo impacto não só na arte e na literatura, mas também na política e em todos os aspectos do desenvolvimento da cultura ocidental moderna. Sabe que nesse período, até a nossa estrutura de cérebro mudou. Porque com o período do romantismo, nós éramos totalmente muito mais auditivos e verbais, né? Então as poesias, a ideia de perspectiva surge com Leonardo da Vinci, de olhar, né, as coisas através de uma perspectiva de ponto de fuga, né? Poder, sabe o que é ponto de fuga, né? Tu olhar, perspectiva mesmo, vem perspectiva, não perspectiva da mente, perspectiva das coisas, dos prédios, em pontos de fuga, perceber que os prédios vão diminuindo ao longo né? E ele descobre isso. E isso é importante porque existia uma hegemonia muito grande do ouvido e da verbalização, porque as coisas eram lidas, a poesia, a palavra, a oralidade era muito fluida, muito rica, muito expressiva, muito poética. Existia uma prosa poética muito grande, né? Que se perdeu hoje, né? Hoje é vral, que seja lá o que quer dizer isso, pá, se pá, quer dizer, tu resume toda uma conversa, se pá eu vou.
Se pá significa, sei lá, né, milhões de coisas. Se não estiver chovendo, se eu estiver disposto, se eu acordar bem, se a minha noite for boa, daí a pessoa se pá eu vou. Aí você reduz completamente. Vral, então, vocês já viram essa palavra? Vral, aqui no sul, aqui estão dizendo vral. Vral. Eu nem entendi ainda como é que eu coloco numa frase isso. Mas no período romântico, existia essa hegemonia do ouvido e do sentido da verbalização. Hoje, e isso ocupava assim quase todo o nosso cérebro, hoje a visão, depois dessa ideia de perspectiva, depois dessa ideia do romantismo, de olhar as coisas com essa estética, de tu começar a apreciar o belo, e aí surge Kant, apreciar o belo como sublime e como uma coisa vinda do etéreo, assim, de Deus, alguma coisa, né, ligada à natureza, com essa coisa vinda do sublime, a gente começa a dar hegemonia para os nossos olhos. E o que acontece? A estética, a consciência da nossa visão ocular ocupa hoje 30% do nosso cérebro. E antes ocupava 12%. Por isso, a gente passa o dia inteiro no Instagram, no Facebook, na televisão, olhando alguma coisa, procurando alguma coisa. Por isso, porque ela está ocupando completamente. E acabar com essa hegemonia é muito importante. Não que tu vá desligar isso, mas saber que ela está ocupando grande parte disso. E tu está te abastecendo de estética o tempo todo para sobreviver. E nem sempre foi assim. Então a gente tem que ter cuidado para dar um equilíbrio em todos os sentidos, não perder nenhum. Aula de História. O elemento mais irresistível na nossa busca pelo amor romântico é a sensação de apaixonar-se. Quem está apaixonado aí? Vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui. Vamos lá, meninas, meninos. Quem está apaixonadinha, apaixonadinho? Levanta a mãozinha. Bota aí, são 6h57. Quero saber quem são os apaixonados do momento. Coloquem aí, não vem com esse papo, eu estou no relacionamento, não sei o que. Apaixonados. Coloca a mão aí e diz, apaixonado. Não é pelas coisas ou pela natureza, por mim, por outra pessoa. Não vem com esse papinho. Bota a mão aí que nós vamos ficar sabendo quem são os apaixonados da live do dia 17 de março. Ninguém está apaixonado? Não, não é possível. Vamos encerrar a live se ninguém é apaixonado hoje? Não, aí não dá, aí não vai funcionar. O elemento mais irresistível na nossa busca pelo amor romântico é a sensação de apaixonar-se. Claro que é legal. A sedução, o joguinho, não procurar na lista ali do Tinder, ter aquela relação do jogo, da palavra, da sedução, da conquista. Isso, entendeu? Forças poderosas atuam. Até mesmo paixão platônica está valendo. Errerê não vale, Fabiola. Vamos lá, não tem nada de errerê. Errerê é dúvida. Forças poderosas atuam para nos levar a procurar essa sensação. Muito mais do que a mera glorificação do amor romântico que captamos da nossa cultura. Muito bem, amanhã a gente continua com esse parágrafo aqui enorme. Vai dar para ler agora. Ninguém está apaixonado. Eu estou impressionado. Nós vamos ter que fazer uma live sobre amor, para ver se liberta esse pessoal. E tem muito coraçãozinho. Ninguém quer se colocar como apaixonado aí, né? Mas coraçãozinho surgiu bastante. Mas tá bem. Então, aos que não estão apaixonados, dedico esse episódio de hoje. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, toquem a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Então, um bom dia para vocês, uma boa quarta-feira. Hoje à noite tem aula. Isso, nosso último episódio do Desperte. Encerrando. Um bom dia para vocês, uma boa quarta.